As legiões dos mortos desocupados eram observados pelo olhar impiedoso do Rei dos Infernos. Bem, vejamos a recepção dos recém-chegados ao Hades. Os espíritos que acusaram Caronte eram recebidos por Cérbero, o horrendo cão de guarda de Hades, com 3 cabeças. O bicho tinha o tamanho de um leão e cumpria seu papel com fidelidade canina. Ele era dócil com quem chegava, mas feroz e impetuoso com qualquer um que tentasse escapar. Claro, né? O cara tentasse voltar para o terreno dos vivos e encontrava essa fera aí para impedir. Os únicos que tinham permissão para sair eram os insepultos. Hades não aceita nenhuma alma no seu reino de espíritos de pessoas que não foram enterradas. E isso com as devidas honrarias e, nesse caso, existe uma exceção para elas poderem voltar à superfície. Quer dizer, se não receber as honrarias, não foi bem enterrado, ele podia voltar e reclamar esses direitos, né? Por isso, deixar corpos sem sepultura era considerado um terrível tabu na Grécia Antiga. Após entrar no Hades, os mortos eram levados a uma encruzilhada, onde, nessa encruzilhada, tinham 3 juízes, Eaco, Radamanto e Minos. Minos, que um dia foi o rei de Creta, uma história famosa também, né? Quando vivo, Minos era um exemplo de monarca. Por isso mesmo, Hades o colocou entre os juízes das almas, que deveriam definir sem pena o destino final de todos os espíritos. A maioria das almas era considerada nem tão boa, nem tão ruim. O destino dessa grande multidão era passar a eternidade em uma região conhecida como Campo de Asfódelos, localizado logo após a entrada do Hades. Asfódelos, por sinal, eram as flores que os gregos usavam para adornar túmulos. As legiões dos mortos desocupados eram observados pelo olhar impiedoso do Rei dos Infernos. Hades morava com sua esposa Perséfone em um palácio próximo ao campo de Asfódelos. Na vizinhança das fortalezas viviam as Erinhas, espíritos horrorosos e alados, que apenas saem do inferno para perseguir aqueles que derramaram o sangue de seus próprios familiares. Tem várias histórias na mitologia grega falando sobre isso. Alguns poucos espíritos que tiveram uma vida digna e heróica na concepção grega, tem que dar uma olhadinha lá na nossa série A Vida Boa, você vai entender melhor isso, como por exemplo Aquiles, que usaram especialmente as virtudes, passavam a habitar o Campo Elíseos, uma região que também fica no interior da Terra, mas que estava fora da jurisdição do Hades, uma espécie de paraíso subterrâneo. O lugar iluminado por uma luz mágica e primaveril, cheia de música e festas inacabáveis. Ixon era o rei dos Láptas, cometeu 2 crimes famosos. Primeiro, mata o próprio sogro, jogando-o em uma fogueira. Depois, foi responsável por uma ofensa ainda mais terrível. Tentou seduzir Hera, a rainha dos deuses, a esposa de Zeus. Ela não consentiu nos avanços de Ixon, mas a intenção de Ixon foi suficiente para condená-lo a uma eternidade de dor. A alma do sedutor frustrado foi amarrada a uma roda de fogo, que gira sem parar nas profundezas do inferno grego.